Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula 13, vamos agora resolver alguns exercícios. Para começar, observe o seguinte. Considere o espaço vetorial que a gente está trabalhando agora, o R2, e os vetores que a gente vai escolher dele vai ser o vetor V1, que é 1, 0, e o vetor V2, 0, 1. Então, o meu espaço vetorial R2 ele pode ser gerado só com esses dois vetores. Aí você pode perguntar, mas por quê? Porque o V ele pode ter esse formato, né? XY, que se você tiver X sendo qualquer real e Y sendo qualquer real, então você pode ter qualquer combinação aí dos vetores do R2, né? Aí aqui você tem uma justificativa, né, mas vamos construir ela. A gente sabe o seguinte, que por definição, a combinação linear, né, quem? Alfa1, V1, que no caso é 1, 0, mais alfa2, V2, que é 0 e 1. Se eu, do lugar de chamar de alfa, os alfas, né, usar x, y, então eu tenho x1, 0, mais y, 0, 1. Então, eu tenho que meu vetor V ele pode ser escrito como x0 mais 0y, isso daqui vai ser x, y. E como x, y pode ser qualquer número, ou x pode ser qualquer número y do mesmo jeito, né? Então a gente tem dessa maneira todo o R2, tá bom? Então é interessante a gente pensar nisso, porque essa informação nos diz que no espaço vetorial de R2, basta você ter esses dois números que, através de combinações lineares, você gera qualquer um outro. Aí eu deixo a primeira pergunta. Será que são apenas esses dois vetores? Será que existirão outros vetores que também possibilitarão isso? E outra, como é que a gente consegue encontrar eles? Então, para isso, eu quero resolver mais um exercício, que é o seguinte. Tendo o espaço vetorial R2 e os mesmos vetores, no caso V1 sendo 1 e 0 e V2 0 e 1, eu quero escrever o vetor 5 e 3 como combinação linear de V1 e V2. Isso é muito simples de fazer, né? Porque só observando a gente já sabe. Se eu tenho 5 e 3, né? Alfa 1, 1 e 0, mais alfa 2, 0 e 1. Né? Então, eu sei que obrigatoriamente o alfa 1 é igual a 5 e o alfa 2 é igual a 3. Né? Deixa eu substituir aqui. 5 e 3. Por quê? Você vai ter 5 e 0 mais 0 e 3, que é a mesma coisa de 5 e 3 ao somar esses dois vetores. Perfeito. Outra maneira de pensar nisso é da seguinte forma. Você tem um vetor, mas isso é válido só para essa situação, né? Você tem um vetor 5 e 3, você pode escrever, separar os dois, né? 5, 0 mais 0 e 3. E aqui você evidencia 5, 1 e 0 mais 3, 0 e 1. Pronto. Então, é fazendo praticamente o caminho contrário. Ok. Aí a questão, né? E se a gente tiver outros vetores, isso vai ser possível também? Vamos ver. Agora o meu V1 não é mais 1 e 0, né? É 1 e 1. E eu quero escrever também o 5 e 3, né? Como é que eu posso fazer isso? Eu boto 5 e 3 igual a alfa 1, 1 e 1, mais alfa 2, 0 e 1. Algumas pessoas conseguem, só olhando, já saber os valores de alfa 1 e alfa 2. Mas às vezes isso não é tão trivial, certo? Então, um mecanismo interessante da gente utilizar
é sistemas lineares, o que a gente já aprendeu na primeira unidade. Então, olha, eu vou pegar a primeira coordenada, deixa eu montar ele direitinho. 5 e 3 igual a alfa 1 e alfa 2. Aqui é alfa 1 também, né? Se alfa 1 entrou aqui e entrou aqui. Mais 0 e alfa 2, né? O alfa 2 entrou nesse primeiro. Quando eu multipliquei por 0, deu 0. E alfa 1, o alfa 2 vezes 1 dá alfa 2. Perfeito. Se eu quiser continuar ainda esse procedimento, eu tenho que alfa 1 mais 0, né? Dá o próprio alfa 1. E alfa 1 mais alfa 2. Né? Eu somei primeira coordenada com primeira, segunda coordenada com segunda. Então, a gente tem a seguinte situação. 5 é igual a alfa 1. 5 igual a alfa 1. E 3 é igual a alfa 1 mais alfa 2. Como eu sei que 5 é igual a alfa 1, se eu substituir aqui nessa expressão, eu tenho, então, que alfa 2 é igual a menos 2. Né? E vamos testar aqui. Se eu tiver assim, olha, 5 vezes o primeiro vetor, porque o 5 é o alfa 1, né? Então, 1 e 1, mais 3 vezes... 3 não, a gente encontrou menos 2, né? Menos 2 vezes 0 e 1. Então, aqui a gente tem 5 e 5, mais 0 e menos 2. E ao somar, a gente tem 5. 5 menos 2 dá 3. Então, pronto. A gente conseguiu de novo. Não está pedindo na questão, mas se fosse solicitado determine o valor de x, y nesses dois vetores, ou melhor, como você geraria aquele vetor, como a gente fez na questão anterior, x, y, para esse conjunto de vetores, para esses dois vetores. Então, vamos pensar um pouquinho. Você teria x, y igual a alfa 1 vezes 1 e 1 mais alfa 2 vezes 0 e 1. Então, aqui, olha, você tem x igual a alfa 1 e o y. Eu já estou indo direto, tá bom? Para a gente não perder muito tempo. Olhei a primeira coordenada, y, agora eu vou olhar a segunda coordenada. Então, vai ficar alfa 1 mais alfa 2, ok? Eu já sei que x é igual a alfa 1. E o y, como é que eu vou calcular ele? Bom, você pode usar o método que achar mais conveniente. Eu vou usar a substituição, né? Y é igual a, por exemplo, aqui, ó, alfa 1 é x, né? X mais alfa 2, ok? Então, eu tenho que alfa 2 é igual a y menos x, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, meus vetores da seguinte maneira, alfa 1, que no caso é x, vezes 1 e 1, mais y menos x, que é o meu alfa 2, no caso 0 e 1, olha o que acontece. Você tem xx mais, aí olha, na primeira coordenada 0, mas na segunda você tem y menos x, né? Então, ao somar esses elementos, você tem x, na segunda coordenada, esse x vai se anular com esse outro, sobra só o y, né? xy. E dessa maneira, você consegue encontrar qualquer vetor com esses dois vetores. Porque, por exemplo, se eu pedisse 5 e 8, eu quero descrever o vetor 5 e 8, ou eu quero escrever o vetor 5 e 8 com esses dois vetores. Como é que eu posso fazer? Olha, esse aqui é o x. Então, eu boto... Deixa eu apagar aqui para não ficar tão poluído. Então, eu boto o quê? Eu coloco 5 vezes 1 e 1, mais... Aí, olha, aqui vai a segunda coordenada, é y menos x. Então, 8 menos 5, que dá 3, né? 0 e 1. Então, ao somar, de fato, vai dar 5 e 8. Olha que interessante. Os coeficientes foram os mesmos que aconteceu nessa situação, né? Mas o resultado
do vetor gerado foi outro, tá bom? Guarda essa informação que lá na frente a gente vai precisar. Então, dando continuidade, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver mais um exemplo. Eu quero descrever o vetor 5 e 3, mas agora com os vetores V1 sendo 1, 1 e V2 sendo 1 e menos 1. Então, tem assim, 5 e 3, né? Eu quero escrever esse mesmo vetor, 5 e 3, como combinação desses dois. Vocês estão percebendo que os coeficientes mudam, né? Dependendo dos vetores que vocês estão usando. Então, como é que eu faço agora? Alfa 1 vezes 1 e 1, mais alfa 2 vezes 1 e menos 1. Vou fazer o meu sistema linear. Então, eu tenho 5 igual a alfa 1 mais alfa 2. E na segunda coordenada, eu tenho 3 igual a alfa 1 menos alfa 2. Professor, por que menos? Olha, eu estou olhando a segunda coordenada, né? Então, a primeira coordenada fica alfa 1 e a segunda fica menos alfa 2. Ok? Então, para resolver esse sistema linear, eu posso fazer o seguinte, eu posso chamar essa primeira expressão de asterisco e essa segunda de 2 asterisco, né? Ao somar esses dois termos, a gente tem quem? Ao somar a primeira equação com a segunda, você tem 8 nesse primeiro membro. E aqui, olha, alfa 1 mais alfa 1 dá 2 alfa 1. E alfa 2 menos alfa 2 dá 0, né? Então, eu tenho que alfa 1 vai ser 8 dividido por 2, que dá 4. Eu encontrei. Então, eu posso substituir esse valor em uma das expressões e encontrar o alfa 2. Ou uma possibilidade diferente é subtrair a primeira expressão da segunda, porque ao subtrair, eu tenho 5 menos 3, 2, igual a alfa 1 menos alfa 1 dá 0, eles se anulam, mas alfa 2 menos alfa 2 dá 2 alfa 2, né? Então, 2 alfa 2. Então, nesse segundo caso, ficou pequenininho, mas deu para ver. Você tem que alfa 2 é igual a 1, né? Então, vamos verificar. A gente teve 4 e 1. Então, a gente tem o seguinte. Se a gente tiver 4, 1, 1 e 0 não, é 1 e 1, né? O vetor que a gente está trabalhando, mais 1 vezes o vetor 1 e menos 1. Olha o resultado. Você tem a primeira coordenada, 4 mais 1, 5. Aqui você tem 4 menos 1, 3. Ok, eu consegui escrever esse vetor, né? Percebam que as coordenadas, ou percebam que esses coeficientes, né, são diferentes. Perfeito. E só para finalizar e não se tornar tão cansativo, como é que a gente escreveria o vetor 5 e 3 com esses dois vetores? Bom, vamos ver aqui. 5 e 3 faz o mesmo procedimento. Alfa 1 vezes 2 e menos 1, mais alfa 2 menos 4 e 2. Ok? Monta o sistema linear. 5 igual a 2 alfa 1 menos 4 alfa 2. E na segunda expressão você tem, estou olhando a segunda coordenada, tá bom? Então, eu vou ter 3 é igual a menos alfa 1 mais 2 alfa 2, ok? Qual vai ser o problema? Que ao tentar resolver esse sistema, vamos tentar ver o que acontece. Se eu tiver assim, 5 igual a 2, eu só estou repetindo, alfa 1 menos 4 alfa 2, e na segunda coordenada eu vou dobrar ela, tá bom? 6 igual a menos 2 alfa 1 mais 4 alfa 2. Ao somar essa expressão, ou subtrair, né, o que a gente vai ter, ou melhor, nesse caso, somando, né, a gente vai ter que 11 é igual, aqui, olha, esse vai se anular com esse vai se anular com esse. 0. A gente sabe, logicamente, que isso não faz sentido, né? Então, a gente não pode resolver dessa maneira. Na realidade, a gente não pode. O que isso quer dizer? Quer dizer que é impossível você escrever o vetor 5 e 3 com esses dois vetores, né? Olha que legal. Então, com esse exercício completo, o que a gente percebeu?
a gente percebeu que, em alguns casos, como é o caso desse primeiro, segundo e terceiro, a gente consegue escrever o vetor 5 e 3 como combinação linear dos vetores V1 e V2. Mas, em outros casos, como é essa última situação, isso não vai ser possível, né? Aí a questão, como é que eu consigo identificar se é possível escrever o vetor ou não? A gente vai ver daqui a pouco. Então, só para finalizar esse pedaço da aula de exercício, eu quero trazer também um exemplo voltado para matrizes, né? Que a gente está trabalhando no espaço vetorial das matrizes de ordem 2 por 2, poderiam ser matrizes de outras ordens, né? Eu escolhi especificamente 2 por 2 para a gente não perder muito tempo. Então, olha, o subespaço vetorial gerado por esses dois vetores, porque que as matrizes estão entendidas como vetores, né? Elas podem escrever qualquer outra matriz cuja primeira linha não seja nula. Ou melhor, é melhor dizer, cuja segunda linha obrigatoriamente seja nula, né? Porque, inclusive, a gente pode fazer uma matriz com a primeira linha nula, né? Como é que eu faço isso? Se eu pegasse 0 vezes, olha, deixa eu botar aqui direitinho, alfa 1 vezes 1, 0, 0, 0, ok. Mais alfa 2 vezes 0, 1, 0, 0, né? Se os alfas fossem simultaneamente nulos, a gente teria quanto? A gente teria exatamente a matriz nula, né? 0, 0, 0, 0. Ok. Mas se no caso você tiver aqui um valor 2, por exemplo, 2 e menos 1 aqui, né? Então, o resultado dessa operação daria quanto? 2 menos 1, 0 e 0. Né? Independente do valor dos alfas que a gente utilizar, sempre a segunda coluna vai ser nula para esse problema que foi apresentado, pelo menos para esses dois vetores que eu estou utilizando, né? O vetor 1 e o vetor 2. Então, vamos lá. Nesse caso, se eu quiser generalizar, eu faço o que a questão está mostrando aí, né? Se eu colocar um A vezes a matriz ou o vetor V1 e um B vezes o vetor V2, eu vou ter quem? Eu vou ter A, B, 0, 0, no qual A e B são qualquer números reais. Né? Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer o vetor 7 e menos 10, 0 e 0, escrito com esses dois vetores, como é que eu poderia fazer? Quais seriam os valores dos coeficientes? Né? Deixa eu colocar aqui. Se eu tivesse o vetor 7 menos 10, 0 e 0. Né? Como o vetor V1 que a gente está utilizando é 1, 0, 0, 0, e o vetor V2 é quem? É 0, 1, 0, 0. Então, eu tenho o seguinte, deixa eu fazer o caminho contrário, né? Eu posso abrir essa matriz em dois pedaços, 7, 0, 0, 0, né? Mais 0 menos 10, 0, 0. Se você somar essa com essa outra, né, essa primeira matriz com essa segunda matriz, você tem exatamente essa daqui. Né? Eu vou evidenciar agora o 7. Né? 7 vezes 1, 0, 0, 0, mais menos 10 vezes 0, 1, 0, 0. Tá bom? Então, a gente teve esses dois coeficientes. Tá certo, pessoal? Então, bons estudos. Não deixem de ver a terceira e última parte do nosso vídeo, que eu vou falar sobre dependência e independência linear. E eu tenho certeza que com isso a gente consegue fechar a nossa aula de hoje, tá bom? Se cuidem e até logo.